Em busca de Jesus, se achava amor
Constantemente oremos, irmãos, constantemente busquemos a Deus, ao Criador, levantemos as mãos, pois Ele atende a todos os seus. Oremos sem cessar, oremos sem cessar, se Deus tardar, não deixemos de orar. Ele atenderá e nos ajudará, mesmo tardando, jamais faltará.
Paciência, esperança e fé. Firmes sejamos em Cristo Senhor, pois sua vinda já próxima é. Terminará a tristeza e a dor. Oremos sem cessar, clamemos sem cessar. Se Deus tardar, não deixemos de orar. Ele atenderá e nos ajudará, mesmo tardando, jamais voltará. Este caminho que leva aos céus, pacientemente devemos seguir. Quem for fiel aos preceitos de Deus, vida eterna irá possuir. Oremos sem cessar, clamemos sem cessar. Se Deus tardar, não deixemos de orar. Ele atenderá e nos ajudará, mesmo tardando, jamais voltará. Oremos sem cessar, clamemos sem cessar. Se Deus tardar, não deixemos de orar. Ele
jamais mudará. O Senhor não mudará. Para trás não voltará. Ele sempre executou tudo que decretou. Os céus e a terra passarão, o fim de tudo chegará. Os elementos arderão, mas Deus permanecerá. O Senhor não mudará. Para trás não voltará. Ele sempre executou tudo que Deus seja louvado. Querida Irmandade, ouvindo esse hino que fala sobre a fidelidade de Deus, o Senhor me trouxe um testemunho que aconteceu comigo, de uma revelação que Deus me deu no princípio dos anos 90. O Senhor deu uma revelação, nós íamos fazer uma missão na cidade de São João del Rei, Minas Gerais. E como eu não conhecia nada lá, nem ninguém lá, eu convidei um servo de Deus, o irmão Max, que era cooperador de jovem da extinta Vila das Margaridas, em Osasco, de perto do quartel do Quitaúna. Aí, irmão, nós buscamos a palavra, oremos a Deus e nós viajamos para lá. A revelação que Deus tinha me dado, irmão, era o seguinte: tinha uma congregação lá que estava fechada há bastante meses, porque não dava para ter culto lá, que o pessoal da denominação estava impedindo a irmandade de entrar na igreja de culto. A irmandade desanimou e parou de ir. Irmãos, e nessa época, o saudoso irmão João, que era ancião de lá, o irmão Silas era o diácono, o irmão Grimaldo, genro do irmão Silas, era o cooperador de jovens, cooperador oficial, quer dizer. E o outro genro do irmão Silas era o cooperador de jovens. E aí, irmão, nós viajamos para lá, e nós fomos direto na casa do irmão João Ancião. E chegando lá, irmão, eu relatei essa parte para ele. E ele procurou ver se lembrava de algum lugar que estava acontecendo isso aí. Irmãos, ele não lembrava. Aí chamou o genro dele, que era o cooperador do Ministério Oficial, e passou o caso para ele, o irmão também não lembrava. Aí nós fomos para a casa do irmão Silas, que
que era o diácono, caro servo de Deus, muito amoroso. Chegamos na casa do irmão Silas. Ele também, irmão, não sabia o que estava acontecendo aqui na região. E a região que o irmão João atendia, ele ia dali desde São João del Rei até lá perto de Cafelândia, Cidade Franca, por ali. E aí, irmãos, nós ficamos em comunhão e conversando. O irmão Max, coitado, era novo ainda de crente, começou até a entrar em confusão. Não, irmão Geraldo, quem sabe nós enganamos? Eu falei, não, irmão, nós não enganamos, não. O Senhor mostrou, eu busquei a palavra e Deus confirmou. Como Deus é fiel, irmão, como esse hino. O irmão Astolfo e a irmã Jane estavam cantando, o Senhor não falhará, para trás não voltará. Quando nós estávamos conversando, sentados na sala do irmão Silas, o correio bateu lá na porta e o irmão Silas foi atender. Era um telegrama do irmão cooperador do Alto do Rio Doce, comunicando que já tinha bastante meses que não tinha culto lá mais. Irmãos, aí os irmãos, irmão Silas leu o telegrama, deu uma risadinha, passou para o irmão João Ancião, irmão João também leu, passou para o irmão Grimaldo, que era o cooperador oficial. Eu falei, irmão, é Deus na vida do irmão. Acabou de chegar isso que o irmão fala que está acontecendo. Aí, irmão, nós fomos orar a Deus e combinamos para nós ir lá fazer uma visita àquela irmandade, daquele lugarzinho. Irmãos, e era um bairro bastante distante de São João del Rei, era mais ou menos uns 60, 70 quilômetros fora da cidade, andando pela estrada de terra. Aí, irmão, nós fomos para lá outro dia, bem cedinho, mas o irmão João arrumou um jipe e nós fomos para lá. E aí, irmão, chegamos lá, os irmãos convocaram a irmandade para um culto no domingo à tarde. No domingo. Agora me salvo, não estou bem lembrado se era tarde ou se era de manhã. Aí o irmão João atendeu aquele culto, que ele queria que eu atendesse, mas eu não tinha ministério. Como eu nunca tive ministério oficial, irmão, sempre Deus deu a graça de trabalhar no nome de Deus. Até assim, levantar com a palavra alguma congregação, atender algumas reuniões, mas eu nunca tive ministério oficial. Eu sempre fui ajudar os irmãos na porta, administração, como a central de Carapicuíba usava os irmãos diáconos ali, e a gente buscar as coletas de alimento que era doado, né? E assim, mas eu nunca fui cooperador, nem diácono, nem ancião. Eu não fui irmão de ministério de palavra, sempre auxiliava os irmãos quando precisava. Assim, vamos dando graças a Deus que nós chegamos ali. O irmão João Ancião abriu aquele serviço de santo culto, juntou a irmandade toda daquela região. E ele falou para a irmandade que eu iria contar para a irmandade como que Deus tinha me mostrado e ia contar meu testemunho, como o Senhor me chamou também na graça. Eu rendo graças a Deus, irmão, que Deus fez um movimento bonito. Aquela irmandade voltou a reunir naquele lugar de novo. O culto foi restabelecido. E eu estou aqui, irmão, dizendo que o Senhor, Ele não falha. As promessas de Deus se cumprem na nossa vida.
hoje, mas dificilmente eu viajo mais para algum lugar. Mas o Senhor já me deu muitas viagens. Missão Nossa de Deus, para o estado do Paraná, estado do Rio de Janeiro, várias cidades de Minas, várias cidades também de São Paulo, tanto na evangelização, como em reforma, visita e construção de igreja. Louvado seja Deus. E assim, irmãos, estando ali em São João del Rei, o irmão João, ele falou: irmão Geraldo, eu quero que você vai fazer uma visita comigo. Você conheceu uma irmã que mora aqui em São João del Rei. Eles chamavam aquela irmã de Irmã Maria do Céu, Irmã Marinha. Irmãos, e nós fomos na casa daquela irmã e o irmão contou, pediu para ela mesmo contar esse testemunho que eu vou contar para os irmãos, diretamente da boca dela. Aquela irmã contou para nós, irmão, na casa dela, que quando ela era jovem, ela não era crente, era só testemunhada. E ela casou com um moço também que é testemunhado, e futuramente eles passaram a ser servo de Deus. Mas quando eles casou, ela ainda não era serva de Deus. E Deus, irmão, quando ela ganhou o primeiro neném dela, Deus, irmão, arrebatou aquela irmã numa noite, e ela viu vários anjos descendo do céu, e tinha um anjo muito grande, muito alto, acima dos outros anjos menor, e ele estendeu a mão para o lado do leito da irmã, e saiu uns raios de luz da mão dele, ele foi subir no céu, e a irmã foi saindo, a alma dela de dentro do corpo, e ela ficou vendo ela deitada na cama, e ela acompanhando aquele anjo. E, irmãos, e dentro daquele lugar, dentro daquela casa, fazia um barulho de um vento muito forte, que o vento até chegava a uivar na janela. E os anjos iam cantando aquele hino que diz assim: reunidos em paz, oravam os discípulos do Senhor. E aí, irmão, aqueles irmãos adentraram com ela no céu. E quando ela chegou no céu, ela ouviu os anjos conversando, mas ela não entendia nada. E ela falava para o anjo: o que estão falando? Ele falou para ela: por enquanto você não entende, mas vai ter um dia que Deus vai te selar o seu com dom de novas línguas, e você também vai falar essa língua e você vai entender. E aí, irmão, o anjo falou para ela: eu vou te mostrar para você como que é o culto, que Deus vai te chamar e você vai participar. E o anjo, irmão, chegou no lugar como se fosse uma janela no céu, e apontou o dedo para a terra e mostrou para ela um povo reunido na terra. As irmãs cobertas com véu, os irmãos do outro lado, e cantando um hino. Irmãos, vê como que é Deus. E naquela visão, irmãos, que Deus deu para ela, ela viu ela lá no meio da irmandade, coberta com véu e cantando um hino. Irmãos, e depois o Senhor falou para ela: agora olha para o lado de lá. Quando ela olhou para o outro lado, irmã, ela viu um trono muito grande, e que tinha uma figura que não dava para discernir, majestosa, sentada naquele trono. E ela falou para mim, irmão, que de vez em quando já é tipo um relâmpago diante daquele trono, fazia um barulho, e aquela luz, irmão, varria a terra todinha, e mostrava a terra todinha. Ela ficou olhando aquilo, e ela falou para o anjo: eu quero ir lá. O anjo falou para ela: você não pode ir lá. Nem nós, anjos comuns, não vai lá diante daquele trono. Só os arcanjos e que vai lá diante do trono, mas nós não vamos lá ainda. E você também não pode ir. E falou para ela: você está vendo aqui no céu,
quando você voltar para a terra, a sua família não vai acreditar que você teve aqui no céu. Mas eu vou dar uma prova material que você teve aqui no céu. Pega uma pedra dessas que tem aqui no céu e leva lá na terra. E aquela irmã pegou uma pedra e trouxe para a terra. Quando o anjo falou para ela voltar, que ela tinha pegado a pedra, ela não queria voltar. Não, eu não quero ir, porque lá tem muita tribulação, tem muita coisa. E aqui é tão bom. Deixa eu ficar aqui. Falou, não, ainda não é seu tempo. Você vai voltar da terra. No tempo certo, Deus vai te chamar nessa graça. Vai revelar essa graça para você. E depois que você servir a Deus, cumprir o seu tempo na terra, um dia você vai vir morar aqui, mas por enquanto não é tempo. E ele apontou a mão de novo para a terra, e os anjos foram cantando aquele hino, e ela voltou. Irmãos, e quando, ou voltando um pouco atrás, irmão, antes dela voltar, o anjo falou para ela, vou mostrar para você como que é o andamento do culto lá na terra. E o anjo mostrou para ela uma irmandade reunida no culto. O irmão levantou, quando o irmão abriu o culto em nome do Senhor Jesus, ficou um anjo por detrás do irmão e outro anjo à sua esquerda e à sua direita. E ali, irmãos, aquele anjo que estava por trás do irmão, ele ia falando e as palavras iam sair na boca do irmão. Irmãos, eu ouvi a irmã contou isso para mim ao vivo. E aí, irmão, ele falou, quando o irmão abriu o culto, e falou assim, cantamos um hino. Aí, irmão, parecia um flash de luz, parecendo a luz de uma lanterninha pequena, e ficava correndo dentro da igreja, para lá e para cá, para lá e para cá. Quando aquela luz parava em cima da cabeça de um irmão ou de uma irmã, aquele irmão ia e chamava o hino, e era cantado aquele hino que aquele irmão que a luzinha tinha parado em cima da cabeça dele, tinha pedido. Por isso, irmandade, não estou aqui para dar ensinamento, mas quando nós for chamar hino na igreja, não deve chamar por costume e nem por achar hino bonito, mas deve ser movido e guiado pela luz do Espírito Santo, porque os hinos são a palavra de Deus cantada. E assim, irmãos, era cantado os hinos. Aí o irmão de novo falava, irmãos, agora nós vamos orar a Deus. E falava, buscamos a face de Deus na oração, no nome do Senhor Jesus. O anjo falava e o irmão abria a boca e as palavras do anjo saíam na boca do irmão. Então, irmão, cada congregação tem um anjo, não é o cooperador, não é o ancião, não é o diácono que é o anjo, não. O anjo fica junto com eles lá em cima, e se eles ficarem em comunhão com Deus, o anjo fala na boca deles. O anjo fala a palavra, e a palavra sai da boca dele. Quem não tem visão, pensa que é o irmão que está falando, mas aquelas palavras estão saindo da boca do anjo. E assim, irmãos, quando chegava na hora da oração, vinha a luzinha de novo andando na igreja, para lá e para cá, a irmandade clamando a Deus, e vinha aquela luzinha. Irmãos, quando aquela luzinha pairava em cima da cabeça de uma irmã ou de um irmão, o irmão começava a orar a Deus, e Deus dava a oração na boca do servo de Deus. Quando terminava, irmãos, aquela luzinha ia embora em cima da cabeça do irmão, e o irmão encerrava a oração. E assim era, irmãos. Na hora do testemunho, vinha a luzinha na cabeça do irmão e da irmã. Eles levantavam e davam o testemunho. Irmãos, o interessante é agora, que quando o irmão falava, agora nós vamos esperar que Deus revele a palavra, vinha um anjo, irmão, do céu. E quando o irmão abria a boca para falar, Deus não revelava a palavra, o irmão punha a palavra na boca do irmão e ele pregava a palavra. E assim, irmão, era do princípio até o encerramento do culto. Tudo, irmãos, guiado por Deus.
Quando eles foram orar, irmão, para encerrar o culto, como também na primeira oração, chegava lá no céu, irmão, tipo um gemido. E a irmã perguntou para o anjo assim, e que gemido é esse que chega lá da terra aqui no céu? E o anjo falava para ela, isto é oração do povo de Deus lá na terra, que ela sobe como um gemido diante do trono de Deus. E Deus ouve a oração do povo, e no tempo certo ele envia o anjo para cumprir aquilo que foi pedido. E assim a irmã voltou para a terra, e quando ela voltou, ela contou a revelação que Deus tinha dado para a visão para os familiares dela, e o pai dela era incrédulo e não acreditou. E, irmão, o pai dela queria vender aquela pedra. E pegou aquela pedra e chamou um japonês que tinha na cidade e mandou ele avaliar aquela pedra. Irmão, a pedra brilhava tanto que a irmã falava que eles enrolavam a pedra em 2 lençóis, em 3 cobertores, o resplendor da pedra ainda saía para fora ainda. E eles levaram aquela pedra para avaliar, irmãos. Sabe o que o homem Oriven falou para ela e para o pai dela? Se nós vender o Brasil, não dá para comprar essa pedra. De tão preciosa que ela é. Eu creio, irmão, que essa pedra, segundo a irmã mesmo falou, que era o tal de jaspe. Não sei. É a irmã que falou. Eu não conheço o jaspe, nem sei que tão precioso é esse assim. Mas assim, irmãos, a irmã voltou e o pai dela queria vender a pedra. Falou, não, essa pedra não é nossa, essa pedra veio do céu. E eles enrolavam aquela pedra, irmão, em vários panos e guardavam dentro do guarda-roupa. O esplendor daquela pedra saía para fora. Aí quando o pai dela falou, amanhã eu vou levar essa pedra para Belo Horizonte. Quando foi de madrugada, irmão, aquela pedra simplesmente desapareceu. Quando eles foram pegar a pedra, estavam os lençóis amarrados do mesmo jeito, dentro do guarda-roupa, escondido dentro do quarto deles, mas a pedra tinha desaparecido. Irmãos, os irmãozinhos na cidade de São João del Rei, pode ser que o irmão João, o senhor já recolheu ele, já dorme no Senhor. Mas deve ter alguns irmãos lá com o irmão Grimaldo, o irmão Silas, cooperador de jovem, que conheceu aquela irmã Marinha. Essa irmã, eu já tinha conhecido ela antes, mas não conhecia o testemunho dela. Ela veio da cidade de Sabará, Minas Gerais, e mudou para São João del Rei. Quando o Senhor me deu a missão em Sabará, eu conheci essa irmã lá. Louvado seja Deus. Então, irmão, hoje essa parte que o Senhor deu de passar para os irmãos, esses testemunhos maravilhosos, irmãos. Depois disso aí, mas esses irmãos lá de São João del Rei, irmão Grimaldo, ele esteve na minha casa, eu morava em Carapicuíba, na Viela Sergipe, e ele foi lá em casa, que ele queria comprar, ele era vendedor de roupa, e ele na época foi lá pedir para me levar ele num lugar que ele comprasse roupa, no Brás, e eu andei com ele, e ele pediu que eu levasse ele na casa do irmão Catapane, o ancião, e eu levei ele lá, e ele comprou, irmãos, a roupa de cama do irmão, e levou para vender lá em São João del Rei. Louvado seja Deus. Então, irmãos, estou agradecendo a Deus. Como eu estava ouvindo esses hinos, o Senhor me trouxe esse testemunho de contar para a Irmandade e compartilhar para vocês essa obra. Assim, eu rendo graças a Deus por tudo. Peço a querida Irmandade para aqueles que não foi inscrito no canal se inscrever, divulgar esse canal. Irmãos, que não tem o intuito de criar, irmão,
na verdade, um status para mim, nem para minha família. Mas o intuito que Deus colocou no meu coração é de, quando Deus há de contar algum testemunho, cantar algum hino, levar os cultos do jeito que é gravado na igreja, sem aumentar, sem tirar nada, né? Algum hino que, irmãos, alguma fotografia de algum lugar, de uma paisagem, alguma homenagem, tudo, irmão, que não sai fora da palavra de Deus. Assim eu rendo graças a Deus, peço a irmandade de oração ao meu favor. Ultimamente Deus deu a graça de passar por uma pequena cirurgia, mas estou recuperando. O Senhor vai dar graça. E nós continuar com esse trabalho até quando o Senhor determinar. Assim eu rendo graças ao Senhor por essa força, por tudo, seu santíssimo nome, e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado e querido Salvador, seja eternamente louvado.